Fala, nação santista, como vocês estão? O Santos estressou vocês hoje? Hoje não. Meu nome é Gabriel Zupo do canal Sincero Santos. Não esqueçam de se inscrever no canal, curtir e compartilhar o vídeo e ativar o sininho. E para você que tem Instagram, seguir o canal, @SinceroSantos, tudo junto, sem espaço. Lembrando que lá tem a parceria com a página Torcida Alvinegra, onde faço uma live semanal com o resumo da semana do Santos e também tiro as suas dúvidas. Bom, gente, o tema de hoje é Mercadão da Bola e segundo Iago Rudá no Globo Esporte, Zanocelo pede para sair do Santos, pede para respirar novos ares e pede um afastamento. O jogador está insatisfeito pela falta de oportunidades com Odair Hellmann. Bom, gente, não era minha intenção voltar aqui hoje, mas como essa notícia surgiu agora no momento, eu decidi fazer um vídeo expondo a minha opinião, tá certo? Então, para começar minha opinião, Zanocelo, que tem 22 anos, 79 jogos com a camisa do Santos e 5 gols. O Zanocelo é a prova que o CG, o Rueda, a diretoria toda do Santos não sabe negociar. Quando veio a proposta do Vasco, eu falei, a proposta pode ser boa se for aquele valor pelos 60% do jogador que o Santos comprou. Para quem não sabe, o Santos pagou 2 milhões de euros, que estava por volta de 10,95 milhões. Esse era o valor da cotação na época, quando o Santos adquiriu o Zanocelo de forma definitiva. E eu falei, se o Vasco for pagar esse valor pelos 60% do Zanocelo, vende, não pensa duas vezes. Agora, se fosse para pagar 30 milhões em 100%, teria que ver o valor que o Santos ficaria para analisar se a proposta foi boa ou não. Então, chega ao ponto que mostra que o presidente não entende nada de futebol. Ele gastou 11 milhões, eu estou arredondando para cima. Agora vai ser obrigado a vender ou emprestar. Com certeza o jogador será desvalorizado por ter se manifestado em querer sair do Santos. Então o Santos fez um investimento furado. E eu lembro que eu falei na época, o Zanocelo não é um Zidane, o Zanocelo também não vejo ser tão ruim de bola. Só que o Zanocelo não tem regularidade, oscila muito e eu nunca pagaria esse valor pelo jogador. E eu lembro que muitos falavam, compra ele, paga a Ferroviária, porque se o rival da Barra Funda tem interesse, é porque o Abel vai fazer um baita jogador. E é que eu falo pra vocês, às vezes tem casos de jogadores que dão certo apenas em um clube. Eu posso até citar alguns casos. Um exemplo é o Lucas Lima, que nunca jogou bem em lugar nenhum, a não ser o Santos. E nessa segunda passagem também não tá tão assim. Mas eu quero dizer que tem jogadores que não dão certo em um clube, mas em outro pode dar certo. E o Zanocelo não foi tão bem assim no Santos, para o Santos pagar 10,96 milhões. E o Rueda foi lá, bancou e comprou. Por quê? Porque tinha o suposto interesse do rival. E todo mundo ficou pressionando ele para comprar, porque achou que se ele fosse para o rival, ele viraria o Zidane. Não minto que eu acho para vocês que se ele fosse para o rival da Barra Funda, na mão do Abel, que é um grande treinador, ele poderia render mais. Mas eu nunca achei o Zanocelo um jogador de 10 a 11 milhões de reais. Então eu falava na época que não pagaria isso, eu falava que era um investimento furado. O fato do rival ter o interesse não ia fazer eu achar ele um Zidane. Mas o Odair Hellmann não curte tanto esse tipo de volante igual o Zanocelo. Por quê? Porque o Zanocelo, ele não tem intensidade, tanto na saída de bola como na marcação. E a gente sabe que o Odair gosta de volante caçador, volante que dá bote, tipo Alisson, Balieiro, tá certo? Eu disse que gosta de dar bote, agora se acerta todos os botes, aí é outra história. Então o Zanocelo não se encaixa no perfil do Odair. Ele chegou a fazer alguns jogos, mas não foi bem. O Zanocelo só chegou a ir bem no Santos quando estava no comando do Bustos e ainda no início. Depois voltou a jogar mal. Eu separei aqui o que eu acho de ponto forte e ponto fraco do jogador para falar para vocês. Os pontos fortes: é um jogador que finaliza muito bem de fora da área, mas parece que não tem mais confiança para fazer isso. É um jogador que tem um baita potencial nesse quesito da finalização. É um jogador que tem um baita lançamento, um bom passe. Mas é que eu falei, vai muito da oscilação da fase ruim ou da fase boa dele. Quando a fase dele está boa, ele acaba fazendo bons passes, bons lançamentos, tem essa confiança para chutar. E quando está na fase ruim, até esses pontos fortes do Zanocelo, ele não consegue executar bem. Agora, os pontos fracos ele não tem intensidade, ele não tem uma regularidade. Como eu falei, ele oscila muito.
Tem o fato que ele faz muita falta besta, toma cartão besta. Quem não vai esquecer daquele lance contra o Avaí, que ele põe a mão na bola, ele vibra, como se tivesse tirado uma bola em cima da linha, mas esqueceu do VAR e foi pênalti para o Avaí. Quem vai esquecer isso? Entende? Entra na parte da maturidade do jogador. Agora, como eu falei, um dos principais defeitos dele é que não marca. Ele não tem uma marcação firme. E volante precisa ser firme na marcação. Por isso que o Dodge é dono da posição. E o Santos tem de volante, que pode fazer tanta função de primeiro como segundo, o Fernandes, o Dodge, que são bons jogadores. O Fernandes caiu de rendimento, mas continua sendo bom, na minha visão, na minha opinião. Tem o Camacho, que não é lá essas coisas, mas acho que está à frente do Zanocelo. Tem o Sandri, que está oscilando entre boas e más partidas, mas eu acho que está à frente do Zanocelo. O único que eu acho que o Zanocelo está à frente é do Balieiro, que o Balieiro se limita à marcação. O Balieiro tem muita dificuldade na saída de jogo. Já o Zanocelo não tem tanta dificuldade como tem o Balieiro na questão da saída de bola. Então, gente, é assim, é uma saída que vai ser sentida pelo Santos? Na minha visão, hoje, não, porque ele não joga, tá certo? Ele nem é a principal substituição do Odair para a função. Mas o que preocupa é que ficou provado que o Rueda não sabe investir o dinheiro que tem. Ah, não tem dinheiro. Tem sim, mas não sabe investir. 11 milhões no Zanocelo? Na real, Rueda, você perdeu a grande chance de recuperar o time e até contratar melhor na hora que você não quis vender o Zanocelo. Na hora que você não sentou e pensou, pegou um scout para ver se valeria a pena pagar 11 milhões. Pode ser que até você tenha comprado o Zanocelo porque você deu a sua palavra ao Bertolucci, que é o empresário do jogador. Lembrando que o Santos devia uma quantia gigantesca para o Bertolucci, referente ao Caio Jorge, ao Sandri, e o Santos começou a contratar vários jogadores do Bertolucci. Para quê? Para conseguir renovar com o Caio Jorge. O que aconteceu? O Santos ficou cheio de jogador meia boca e perdeu o Caio Jorge praticamente de graça. E o Zanocelo é dessa baseada do Bertolucci. Então ele acabou ficando refém de um mau negócio que ele mesmo fez. Como eu falei, acho o Zanocelo horroroso? Não, não acho. Acho o craque? Não, não acho. Mas eu nunca teria pago 10,96 milhões pelo Zanocelo. Pelo menos é a minha opinião. E agora, se ele não quer ficar, ele que pague a multa, ou o empresário dele que pague a multa, ou que ache um clube que pague a multa dele, tá certo? E já que ele quer novos ares, não vou pegar ranço do jogador por isso, que pelo menos ele teve o caráter de falar que quer sair, ao invés de ficar jogando na má vontade. Pelo menos é um ponto positivo desse desabafo do Zanocelo, tá certo? Bom, gente, o vídeo é esse aí, tomara que você tenha gostado. Tamo junto, até a próxima e sempre Santos.